Código Penal, parte geral. Título 1. Da aplicação da lei penal. Anterioridade da lei. Artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina, não apenas sem prévia cominação legal. Lei penal no tempo. Artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favoreceu o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Lei excepcional ou temporária. Artigo 3º. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Tempo do crime. Artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que em outro seja o momento do resultado. Territorialidade. Artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Parágrafo 1º. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro onde quer que se encontre, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Parágrafo 2º. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aqueles em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas no porto ou mar territorial do Brasil. Lugar do crime. Artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Extraterritorialidade. Artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, inciso 1, os crimes, a linha A, contra a vida ou a liberdade do Presidente da República, a linha B, contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estados, de território, de municípios, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. A linha C, contra a administração pública, por quem está ao seu serviço. A linha D, de genocídio, quando o agente for brasileiro domiciliado no Brasil. Inciso 2. Os crimes. A linha A, que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. A linha B, praticados por brasileiro. A linha C, praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Parágrafo 1º. Nos casos do inciso 1, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Parágrafo 2º. Nos casos do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. A linha A, entrar o agente no território nacional. A linha B, ser o fato punível também no país em que foi praticado. A linha C, está o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. A linha D, não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido pena. A linha E, não ter o agente perdoado ao estrangeiro ou, por outro motivo, não está extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Repetindo, a linha E, não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Parágrafo 3º. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. A linha A, não foi pedida ou foi negada a extradição. A linha B, houve requisição do Ministro da Justiça. Repetindo o parágrafo 3º.
A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. A linha A, não foi pedida ou foi negada a extradição. A linha B, houve requisição do ministro da Justiça. Pena cumprida no estrangeiro. Artigo 8º. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. Eficácia da sentença estrangeira. Artigo 9º. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para: inciso 1, obrigar o condenado à reparação do dano, à restituição e a outros efeitos civis. Inciso 2, sujeitá-lo à medida de segurança. Parágrafo único. A homologação depende: a linha A, para os efeitos previstos no inciso 1, de pedido da parte interessada. A linha B, para os outros efeitos, da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou na falta de tratado de requisição do ministro da Justiça. Contagem de prazo. Artigo 10. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Frações não computáveis da pena. Artigo 11. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito as frações de dia, e na pena de multa, as frações de cruzeiro. Legislação especial. Artigo 12. As regras gerais desse Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso.